Primeiramente, hoje é a data dia 8 de março, tá? Eu vou assumir que todos vocês sabem da significância dessa data e como a gente lida já há um bom tempo, né, com questões da igualdade de gênero, direitos da mulher, eu às vezes tenho um pouco receio, né, de falar assim, feliz Dia das Mulheres, porque a gente sabe que a realidade não é uma realidade muito feliz, né? Como vocês podem ler em várias publicações hoje, né? Tipo, é uma realidade que envolve uma luta diária, não? Talvez parabéns pelo Dia das Mulheres seria o mais adequado. Em, Enfim, eu só quero dizer que eu compartilho, estamos aqui eh, juntas e juntos nessa causa e essa data ela é muito importante. E hoje eu fiquei pesquisando um pouco artigos no site da Folha, tem vários artigos lá, talvez a gente pode compartilhar um pouco depois, mais para frente. Em, Outros jornais, como New York Times, Washington Post, eu não vi muita coisa. E me surpreendi um pouco, porque eu sei que no ano passado teve bastante e nos anos anteriores também. Talvez ainda vão seguir essas publicações, eu não sei. Mas é um dia de importância mundial, tá? Ehm, mas não vai ser bem o foco, vamos dizer, de falar dessa história. Hoje a gente pode comentar, se vocês quiserem comentar sobre talvez algo relacionado, os comentários são muito bem-vindos. Ehm, eu compartilhei um texto com vocês, mas antes da gente entrar nesse texto, eu quero copiar e colar um texto aqui no chat, tá? Eu vou pedir para alguém me ajudar a ler. Ahn, Vou copiar aqui. Opa, mensagem muito grande. Agora sim. Ahn, Quem pode ler para nós, por gentileza? Eu posso ler. Obrigado. Em 1791, a francesa Olympe de Gouges publicou, em oposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções não podem ser fundadas a não ser na utilidade comum. Por defender os direitos das mulheres, liberdade e igualdade de gênero em meio à Revolução Francesa, foi morta pelo Tribunal Jacobino. Suas ideias, todavia, inspiraram muitas que vieram depois dela, como a escritora inglesa Mary Wollstonecraft, que escreveu Reivindicação dos Direitos da Mulher de 1792, considerado o texto fundador do feminismo como movimento organizado. E na mesma linha, já nos séculos XX, a filósofa francesa Simone de Beauvoir, autora de Segundo Sexo, de 1949, obra essencial para se entender a construção social da desigualdade e a violência de gênero. Obrigado. Ahm, eu não vou entrar muito nesses trechos lidos aqui. São trechos de um artigo da Folha, publicado hoje, e creio que vocês estão bem familiarizados com o conteúdo aqui, os nomes mencionados, o Lamteguchi, a gente estudou assim repetidamente, também falamos em detalhes sobre essa Declaração de Direitos da Mulher, no contexto dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Ahm, então, tudo isso é bem conhecido para vocês, mas eu quero só relembrar vocês. Vejam essas datas, tá? 1789, né? 1792 e depois 1900. Enfim, ahm, muito tempo se passou, tá? E creio que a Guerra amanhã vai certamente elaborar mais, né, sobre esse, vamos dizer, o avanço, o progresso, né, dessa causa feminista nesse ano passado e todos e todas vocês acompanham cada dia como isso está presente mais do que nunca eh, na, vamos dizer, na mídia, mas também na consciência eh, coletiva, né, da sociedade. Um assunto relevante e muito atual e eh, e não só por isso que a gente estuda esse assunto, ele tem relevância fundamental, profética para nós. Agora, tendo lido esses dois trechos aqui, eu queria eu faço essa pergunta retórica, tá? 1789, e hoje, não? 1789 até hoje, quem é rápido na matemática, eu não sei. Um, 2024, tá? Como que eh, essa causa feminista tem avançado e como quais são, vamos dizer, o que foi agregado, não, no sentido da ideologia ou do contexto social a essa luta. E é por isso que eu compartilhei com vocês um PDF, tá? Espero que vocês tenham acesso. Eu vou compartilhar aqui também na eh, tela compartilhada. Aí podemos ler juntas e juntos, parágrafo por parágrafo, esse texto desse manifesto, não? Me dê um segundo que eu quero compartilhar a tela. Hum, Alguém pode me dar um feedback se tá bem legível, tá grande? Tá ok, Gabriel. Tá maravilhoso. Ok, muito obrigado. Deixa eu só também manter aqui aberto. Eu confesso que às vezes essa estrutura do Zoom não é muito hum, intuitiva. Eu não estou vendo aqui. Ah, tá. Agora achei a tela do chat, tá? Então, só para eu ver também se alguém estiver escrevendo algo no chat, vou tentar ficar de olho aqui. Pronto. Agora sim. Então, temos aqui esse texto. Eu mandei muito em cima da hora, tá? Então, eu entendo que a gente vai ter que ler esse texto junto, né? Um texto de uma página. Depois eu posso compartilhar a fonte, chama Catarinas, é um coletivo. E aqui elas publicaram esse texto, chama Coletiva Lésbica Floripa, se manifesta de Floripa, se manifesta contra a exclusão de pessoas trans. Tá? Confira na íntegra o manifesto da Mudiar, Coletiva Visibilidade Lésbica de Floripa, contra a política de exclusão de pessoas trans e pela diversidade
de gênero, tá? Isso é do mês passado. Eu achei o texto bastante interessante e eu queria convidar vocês nessa leitura e, por favor, também comentem, tá bem? Tem aqui um microfone aberto, gostaria de comentar algo? Não? Senão eu vou mutear, tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o começo e logo podemos aqui seguir a lista. Pode ser na ordem aqui da lista dos participantes, dos contatos, ou quem quiser se voluntariar. Nós, da MUDIA, Coletiva Visibilidade Lésbica de Floripa, nos manifestamos contrárias a uma política de exclusão de pessoas trans em nome de uma manifesta perspectiva crítica de gênero. O lesbofeminismo parte também do pressuposto da imbricação entre raça, classe e sexo/gênero e das reflexões sobre como a heterossexualidade compulsória serve à ideologia patriarcal que cria e sustenta uma suposta inferioridade de corpos compreendidos como femininos e sua submissão às normas patriarcais de gênero, normalmente associadas a um papel reprodutivo e de cuidado para a mulher. Então, vamos lá. Bem aos poucos, vamos tentar entender. Alguém gostaria, talvez, de aproveitar e nos ajudar? O que acabamos de ler aqui? Como que vocês entendem essa introdução desse manifesto? Vocês concordam? Não concordam? Há algum termo aqui que não está claro? O que vocês dizem? Assinaria embaixo? Por que seria essa perspectiva crítica de gênero? Uhum. Então, aqui fala, nós manifestamos contrárias a uma política de exclusão de pessoas trans, né? Então, essa exclusão de pessoas trans ocorre em nome de uma perspectiva crítica de gênero. O que seria uma perspectiva crítica de gênero que faz com que pessoas trans sejam excluídas? Quem gostaria de comentar? Eu não tenho Gabriel, todas as respostas não, viu, gente? Vocês podem, por favor, Mate. sí, justamente hoy leía de un grupo feminista radical, y esto se ve en muchos grupos feministas radical, que son anti-prostitución, anti-pornografía, que ahí uno, yo falo, ok, concordo, más ahí va anti y coloca género, o sea, ese concepto de la inclusividad y no género. Están completamente en contra. Y he visto, por lo menos en lo que he procurado, muchos grupos feministas radicales que van en contra de las personas, grupos trans y no binarios. Eso es. Uhum. Ok, obrigado, Matias. Mais alguém quer ajudar a responder ou destrinchar isso aqui? O que seria uma perspectiva crítica de gênero? Então, Gabriel, eu acredito aqui que a proposta é sair dessa forma tão incrustada, né, da perspectiva binária. Então, quando você abre, né, para uma perspectiva crítica de gênero, é para poder
falar sobre isso, entender sobre isso, colocar propostas de inclusão e se afastar um pouco mais dessa coisa de usar somente a forma binária. Trazer a discussão para que haja mais entendimento, porque quanto mais crítica, quanto mais abertura, e principalmente trazendo essa visão para as pessoas trans, então, quanto mais entendimento, mais abertura, mais respeito, mais inclusão. E isso. Obrigado, Renilde. Rose, você queria falar mais inclusão? Pode elaborar. Eu acredito que o que esse coletivo tá trazendo, né, é que essas pessoas precisam ser incluídas, né? Elas não podem, é um manifesto de inclusão dessas pessoas trans e essa crítica de gênero como a Rê disse, né, contra um gênero binário, que é muito mais amplo quando a gente fala a sigla LGBTQIAP+, é muito amplo, né? E eu penso que é mais ou menos nesse sentido também. Ok. Obrigado, gente. Então, vamos recapitular, né? A exclusão, que ela se manifesta contra, essa exclusão corre em nome de uma perspectiva crítica de gênero, né? Então, é uma perspectiva crítica sobre a questão do gênero. Eu não sei exatamente, temos aqui uma mão levantada. Por favor, Carla. Boa noite. Então, Gabriel, se eu não estou enganada, essa perspectiva crítica de gênero é aquela mesma perspectiva do grupo TERF, que inicialmente era designado, né, fazia parte do grupo de feministas radicais, tinha esse grupo TERF, e hoje esse termo já é designado até para além, não só feministas, algumas feministas radicais, mas todas as feministas que são trans excludentes. Então, elas têm essa perspectiva crítica de gênero, que dizem que precisam ser consideradas mulheres aquelas mulheres que sofreram desde o seu nascimento com o patriarcado por terem nascido com sexo biológico fêmea, e aquelas outras trans que não nasceram, que passaram um tempo, né, não se reconhecendo como mulheres, já não podem ser consideradas, né, não tendo passado, tendo recebido todo esse sofrimento, né, toda esses preconceitos que essas outras sim passaram e entendem o que significa. Muito obrigado, Carla. Pelo que eu entendi, é bem por aí, né, que aqui está fazendo uma alusão a esse termo aqui, né? Essa perspectiva crítica de gênero. Não, como foi mencionado nos outros comentários, né, vamos dizer, de reclamar uma exclusividade dessa causa feminista que só se refere a mulheres de sexo biológico desde nascimento, não? Mas vamos avançando um pouco. E eu estou achando bem interessante como elas elaboram aqui. Então, elas estão se manifestando aqui contra essa exclusão, não uma política de exclusão. Então, elas estão incluindo pessoas trans à sua causa feminista, né? No caso delas, são pessoas lésbicas, homossexuais, e elas dizem que a causa, né, das pessoas trans é também a nossa causa. E então elas também elaboram aqui, elas falam que fala da imbricação entre raça
classe e sexo, gênero, das reflexões sobre o que é imbricação? Alguém nos ajuda rapidamente? Eu dei uma olhada, Gabriel, e é estar ligado, entrelaçado, sobreposta. Tem muitos exemplos que coloca como as escamas ou como telhas, né? Isso é uma imbricação, é estar entrelaçado. Aproveitando, não querendo te expor aqui, mas já que você está com Uhum, o microfone ligado, a gente tem um uhum. termo que a gente usa no nossos estudos. Você lembra? A gente poderia chamar isso? Está escrito aí também, tem uma cola. Tem uma cola onde que eu não estou sabendo. No chat. Ah, tá. Colocaram aqui interseccionalidade. Uhum. Obrigado. É bem Uhum, isso, como eu entendo tá. também, tá? Obrigado, Uhum, Renege. Então, esse de nada. lesbofeminismo parte também do pressuposto da interseccionalidade, né? Ou seja, que é uma situação, uma realidade, né? Que envolve questões de raça, classe, sexo, gênero, né? Ehm, e das reflexões sobre como a heterossexualidade compulsória serve à ideologia patriarcal que cria e sustenta uma suposta inferioridade de corpos compreendidos como femininos, tá? Ehm, então, aqui, nesse curto trecho, já introduzem várias ideias aqui que são familiares para nós, certo? Ehm, E é assim que funciona, né? O sistema patriarcal, ele demanda ele não tem abertura, vamos dizer, para alguém que não se encaixa nessa estrutura patriarcal, tá? Por isso que é, a única opção que existe é a heterossexualidade. E para quem não é, acaba sendo um, ehm, uma realidade compulsória, certo? Ahn, Muito bem, vamos avançar um pouco. Quem pode ler agora o próximo trecho? Hum, Não vou chamar nomes aqui. Eu posso ler. Pode ler, Renige, obrigado. Uhum. Ampliando nossas perspectivas com relação a dissidências sexuais e de gênero, que de alguma forma desestabilizam a norma patriarcal centrada em dois sexos e na família nuclear monogâmica, entendemos que nossas lutas convergem com as lutas de pessoas trans, pois elas passam também por este crivo moral e normativo que nos relega ao apagamento e discriminação social, implicando em dificuldades para conseguir acesso à educação, emprego, renda, moradia e demais direitos constitucionais. Continuar? Obrigado. Não só Uhum, para até tá. aqui, por enquanto. Ehm, Muito bem. Algumas coisas talvez seja redundante, né, entrar nisso aqui, mas ehm, aqui basicamente estão elaborando, né, em que consiste essa norma patriarcal, né? Ela, como já foi mencionado, ela é, vou deixar vocês falarem. Em que consiste essa norma patriarcal? E tentem, vamos dizer, formular com suas próprias palavras. Todo mundo leu e a gente quer entender agora. Tem alguém marcando texto? Obrigado. Quem quer comentar? Como vocês entendem o que é essa norma patriarcal e que elas sugerem que deve ser ampliada, não? Deve ser
ampliar essa perspectiva. E também aproveitando, né? Será que vocês concordam ou não concordam com o que está sendo dito aqui? Gabriel, Sim, Matias. eu acho que está falando de direitos constitucionais do cidadão, a educação, o emprego, renda. O sea, eso es un derecho para todas las personas, sin importar quiénes son esas personas. En este caso, fala personas trans o heterosexuais, mulheres, homens, sin importar. Y fala que las mujeres tienen menos acceso a los derechos que son derechos humanos y las personas trans también forman parte de esa lucha porque menos o también tampoco consiguen algo que les corresponde por ser un ser humano. Uhum. Obrigado. Alguém mais quer comentar? Então, é realmente a realidade, todos e todas nós sabemos que é simplesmente não é fácil, né, para pessoas trans, para pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, de conseguir acesso a coisas básicas, né? Por exemplo, moradia, tá? Tentar alugar um apartamento, uma casa, tá? Muitas pessoas vão te julgar, não? Se você não se encaixa nessa norma patriarcal, tá? Isso é fato. Eu sei isso com certeza absoluta, né? Que mesmo que não haja nenhum, vamos dizer, ponto específico, mas assim, só o fato das pessoas serem, vamos dizer, um casal lésbico ou gay, né? Tipo, já cria preconceito e muitas vezes as pessoas vão preferir alugar a casa para outra pessoa se encaixa numa norma patriarcal, não? Sem falar nem né, se alguém não se identifica com seu é, sexo de nascença, não? Então, essa discriminação social, né, a gente precisa apenas abrir as notícias e a gente vai encontrar de sobra que isso acontece, certo? Então, é aqui que essas lutas, né, dessas feministas lésbicas se convergem, né, com as lutas de pessoas trans. Gabriel, Muito bem. Sim, por favor. eu estou vendo aí que no artigo elas falam que convergem, né, com as lutas de pessoas trans, e as lutas de pessoas trans, eu acredito que isso é muito pior, né, as pessoas que são lésbicas, elas conseguem estudar, conseguem trabalho, eu tenho visto bastante isso, mas as pessoas trans, elas desde crianças já não têm acesso, não conseguem, porque a discriminação é muito grande. Então, essas pessoas não têm acesso nem ao hospital, porque a atendimento médico, porque elas querem assumir aquilo que elas acreditam que são. E eles querem nome de acordo com a identidade, todos esses problemas. Então, acho que é uma convergência, mas com relação aos trans é muito amplo, muito maior, muito maior. Eles são anulados e anulados. Essas pessoas não têm direitos nenhum como cidadãs. Acredito que as pessoas que são lésbicas, elas têm uma possibilidade um pouco maior do que os trans. Obrigado, Rose. Vocês têm acesso ao documento e vocês veem que tem aqui links também, tá? Depois, no seu tempo, vocês podem
ler, e justo aqui tem a palavra trans está sublinhado porque é um link, né? Então, onde diz as nossas lutas convergem com as lutas das pessoas trans. Todas e todos vocês já sabem, né, dessa triste e velha notícia, né, que Brasil é o país que mais mata pessoas trans, certo? E esse link aqui, ele direciona a um outro artigo, né? E o título do artigo diz assim: as primeiras a serem ameaçadas de estupro corretivo foram as lésbicas negras, diz pesquisadora. Tá? Especialista afirma que, historicamente, o crime conjuga múltiplos eixos de opressão, a exemplo do machismo, do racismo e da LGBTfobia. Tá? E é um artigo, só pelo título vocês já sabem que é um assunto pesado, mas não, juntando essas duas informações, realmente, não, esse sofrimento converge, não, com lutas trans e pessoas lésbicas. Lésbicas mais ainda do que pessoas gays, não? Porque dentro, vamos dizer, dessa escala, né, de discriminação, mulher ainda assim acaba sofrendo mais do que o homem, mesmo sendo o fator da orientação sexual um fator determinante. Vamos avançar aqui. Próximo parágrafo. Aqui, quem lê para nós? Uma outra pessoa. Eu posso ler. Obrigada, Alda. Pessoas lésbicas, sejam auto-identificadas, mulheres ou não, sempre estiveram operando dissidências às normas de gênero e ocupando também o que hoje entendemos como transgeneridade. A violência brutal contra mulheres lésbicas e trans se manifestam de diversas formas, mas ficam mais evidentes quando essas são assassinadas de forma cruel e odiosa, principalmente quando seus corpos, originalmente femininos ou masculinos, não são compreendidos socialmente como aceitáveis. São corpos abjetos, trocados, invertidos e estranhos ao corpo social, entre aspas, normal. Obrigado. Nada. Então, é bem isso que acontece, não? Elas falam aqui que a violência brutal contra mulheres lésbicas e trans, não? Elas mencionam isso junto, não? Porque ela fala que essa é também a experiência das pessoas lésbicas, não? Porque elas, sendo lésbicas, não se encaixando nesse padrão patriarcal, não? Operam de forma dissidente às normas de gênero, tá? Imagino que vocês já ouviram comentários como quando se vê um casal de mulheres, não? Essa ideia que, tá, então uma delas está desempenhando o papel de quê? Não, o papel de homem. Aí outra, então, é tipo a mulher, né? Então, como a gente já falou algumas vezes, né? Essa ideia, né? Que as coisas não sejam assim como a pessoa com uma mentalidade patriarcal imagina, né? É simplesmente uma dissidência, né? A essa norma. E muita gente não se faz nem o trabalho, né, de sequer entender, né, o considerar que realmente é algo que precisa ser observado, que precisa ser pensado, entendido, né? Imagino que vocês, como eu, cresceram sem muita instrução, né, sobre os assuntos. Mas vocês ouviram
provavelmente não, ex-presidente, né, recentemente ele foi entrevistado, né, numa, como que fala, pela Polícia Federal, né, teve que depor e foi perguntado, né, que se ele se identifica como cisgênero, e eu acho que assim, de forma bem sincera, ele fez é, piada disso, mas falou que ele não soube responder porque não sabe o que é. É, então, realmente, a visão tradicional, ela é muito fechada, né? Não há espaço, né? É por isso que essa causa, essa luta tá tá na mesma linha, né? Das mulheres lésbicas como das pessoas trans, né? Alguém quer comentar? Então, Gabriel, é uma situação assim bem conflitante, sabe? Porque de fato há uma perseguição à questão da heterogeneidade tóxica, né? Nós, todos, homens e mulheres, trazemos uma raiz muito profunda com relação a essa coisa, sabe? Essa, essa perseguição, que é uma perseguição aberta, é triste, sabe? Eu falo isso porque eu trabalho com muitas crianças, com muitos adolescentes, e eu tenho alguns estudantes, né, alguns meninos e meninas que são lésbicas ou que são homossexuais, e o que eles sofrem é terrível, sabe? Eles são apontados, e elas são apontadas o tempo todo, são os assuntos principais nas reuniões, nas salas de professores, e todo mundo acha muito engraçado quando um professor ou uma professora está contando algum fato de algum estudante que é homossexual e que vem com seus trejeitos. Então, todo mundo é aplaudido quando fala que mandou o menino falar como homem, ou então quando algum diz assim, para de soltar sua franga, que você está na escola e aqui você é homem, dentre tantas outras falas, sabe? E eu fico olhando e buscando uma maneira de trazer à tona a questão do amor de Cristo, porque, assim, como professora em educação adventista, eu ainda sou tolhida, eu não posso, eu não sei, assim, eu não tenho ainda condições financeiras para abrir o meu ponto de vista de forma literal, porque eu serei demitida, isso é óbvio, né? Não sei se é covardia minha ou se realmente é uma precaução e se ainda não é o momento. Mas, assim, eu procuro nem participar desse tipo de conversa. Quando eu consigo, quando me cabe, eu dou a minha opinião, fazendo as pessoas entenderem, assim, quer dizer, levando as pessoas à questão do amor e da aceitação de Cristo e do respeito ao outro. Mas a guerra psicológica que eles sofrem e que elas sofrem também é muito, muito, muito gritante, não é? Porque, assim, até as pessoas que são defensoras do Big Bang, do evolucionismo, elas também têm essa mesma raiz da questão patriarcal, que só existem dois gêneros, homem e mulher. Então, ainda que não defendam a criação no Éden, e isso é muito gritante, sabe? E é lamentável. E eu vou te falar, todas as vezes que eu ouço esse assunto e todas as vezes que eu me aprofundo nisso, ou que eu vejo um menino ou uma menina sofrendo esse tipo de discriminação, eu choro por dentro e eu me envergonho, porque até bem pouco tempo eu enfileirava esse mesmo bloco, sabe? Esse mesmo grupo. Eu fazia todas essas coisas em nome justamente da religião, porque nós somos ensinados que essas pessoas são malditas, que essas pessoas são condenadas ao inferno e que elas têm que renunciar à sua sexualidade, senão elas não serão salvas. E isso é muito pesado, muito pesado. Então essas pessoas elas têm que lidar também com isso, com essa questão, além de todos os outros
de todos os outros cortes, de todos os outros impedimentos. Isso que você falou aí com relação à moradia é muito gritante, sabe? Muito gritante. Quando alguém aluga uma casa a um casal homossexual, eles ficam assim, eles alugam meio que tipo, vou alugar porque eu posso até sofrer um processo, porque eles agora têm direitos. Mas eles não alugam com o coração aberto, pelo contrário. Então, é uma coisa muito gritante, muito triste, e é preciso, sim, se manifestar de alguma forma para que para que a gente consiga, né, fazer e ser aquilo que Cristo realmente quer que a gente faça e que a gente seja. Eu penso. Obrigado, Alda. Carla, você estava com a mão levantada, você quer falar ainda? Não, pode deixar. Obrigada. Tá. Em, sim. Alda, isso é uma realidade, eu acho que a gente precisa refletir, né? O que nós podemos e devemos fazer, de fato, não? Eu acho que, eu não sei, né? Eu não quero aqui, sei lá, criticar ou falar, se deveria fazer isso ou aquilo, não? Mas se essas pessoas, não, soubessem, não, que tem em nós, assim, pessoas que os aceitam, né, que possam se abrir, né, em confiança, né, acho que já faz uma enorme diferença, né, porque crescer descobrindo o seu próprio corpo e sua sexualidade, entender que isso não se encaixa nas ideias que predominam, não, é algo doloroso e difícil, não? E não deveria ser algo normal, fácil de se lidar. Mas só a sexualidade heteronormativa já é difícil de se falar, não é? No contexto da família, né? Quem teve quem teve mais pais que souberam lidar isso de forma saudável e aberta, não? Vamos continuar aqui com a leitura. Quem lê para nós? Hum, alguém? Leiga. Corpos trans e lésbicos são violentados cotidianamente, principalmente quando são racializados e empobrecidos, por não corresponderem às expectativas de uma cultura cis-hétero-patriarcal. Cultura essa que entende o gênero como obrigatoriamente alinhado ao sexo biológico, considerado uma manifestação direta da natureza ou da vontade de Deus operando de forma inescapável. Obrigado. Eu sugiro que a gente avance para o próximo parágrafo aqui. E aqui talvez podemos discutir um pouco mais. Quem pode ler para nós os próximos textos? E aí, Gabriel, posso ler? Sim, por favor. Ora, se entendemos que não há essência alguma na diferença sexual, por mais materialistas que sejamos, se nos informarmos das discussões levantadas por pessoas intersexo e sobre a própria história da categoria sexo na medicina e na cultura, vamos compreender que nossas anatomias têm mais continuidade do que descontinuidades.
Além disso, é importante reconhecer que a tecnologia reprodutiva e hormonal pode trazer benefícios, mas também nos envolver em outras contradições, como as questões relacionadas às polêmicas adoções de crianças geradas por barrigas de aluguel, por famílias homoafetivas e por políticas voltadas para o reconhecimento do casamento homoafetivo num enquadramento heteronormativo ou mesmo numa Eu só subir aqui. Uhum. Numa transexualidade compulsória motivada por homofobia. No entanto, é crucial destacar que estas questões não automaticamente tornam as pessoas trans perigosas ou necessariamente alheias ao lesbofeminismo. E Continuar. só para continuar aqui, por favor, aproveitando. Uhum. Temos nos deparado com um uso superficial da teoria para justificar comportamentos transfóbicos e uma defesa incabível da exclusão de pessoas trans dos movimentos feministas e de mulheres. Teorias materialistas não devem ser reduzidas a ponto de justificarem um medo de partilhar o mesmo espaço e divergir respeitosamente nas nossas diferenças. Acreditamos que podemos também convergir onde podemos atuar politicamente unidas contra o conservadorismo e a perseguição aos nossos corpos abjetos. Obrigado. Longo texto, tá? Mas vamos lá. Qual, assim, resumidamente, qual o ponto que elas estão querendo ou estão fazendo aqui? Quem quer tentar resumir um pouco, assim, a ideia que nos é trazida aqui? Eu acho até bastante eloquente como elas conseguem encaixar vários conceitos e ideias aqui de uma forma bem contundente. Quem quer tentar? E já acabando, temos mais 15 minutinhos. Você quer falar, Rose? Por favor. É, elas trazem essa discussão e elas estão relacionando também a pessoas intersexo, né? Dentro das discussões levantadas por pessoas intersexos, né? E sobre a história dessa categoria também, que é o sexo. Então, ela diz que na medicina e na cultura, a gente vai compreender as anatomias, tem mais continuidade do que descontinuidades, é que o intersexo, ele possui os dois sexos, né? Ele, dentro da medicina, o intersexo nasce com a gônada que todos nós, homens e mulheres, nascemos, que seria mais para uma semelhança feminina do sexo feminino, do órgão genital feminino, do que masculino, e essa gônada ela vai se desenvolvendo, né? A partir de uma idade do feto, uma idade específica. E se for mulher, fica a gônada e ela vai ficar mais com um aspecto dessa gônada mais feminino, que a gônada por si já é parecido com o sexo, com o órgão genital feminino. Então, ela traz isso com relação a essa essência, né, dessa diferença sexual que ela fala, e ela traz o intersexo, eu acredito, os intersexos, para mostrar que é mais uma coisa, como que eu vou dizer? É uma naturalidade. Eu acho que elas querem trazer isso, tanto a ser intersexo, a pessoa intersexo que nasce assim, que desenvolve uma trompa, duas, ou tem os dois sexos, etc., com
as outras identidades de gênero, eu acredito. Não sei se me tornei a coisa mais confusa. Pelo que eu estou seguindo, você é bem por aí. Alguém quer acrescentar algo ou talvez comentar? Digo que eu vejo como você falou, Rose. Entendi. Então, aqui eles estão aludindo aqui quando fala que nossas anatomias têm mais continuidade do que descontinuidades. Vamos nos focar nessa pequena expressão aqui. Talvez trazendo aqui outra fonte, o livro o gênero e os nossos cérebros. O que vocês pensam? Renildo, Marcos. Que mais estiver aí? Senão a gente avança. Rose, você já disse tudo. Então eu acho que realmente, né, a gente cresce achando que é coisa bem simples, bem óbvia. Tem homem, tem mulher, fim do papo, não? Mas a realidade é que a própria medicina, a ciência, né, reconhece, sabe que não é tão simples assim. Existem várias realidades que não se encaixam nessas categorias binárias, né? E como você explicou, né, o desenvolvimento, né, do ser humano, do feto, né, ele passa por fases onde não está determinado ainda, né, que sexo biológico vai nascer, né? Eh, e o mais essencial, né, da nossa pessoa, né, o próprio cérebro, não tem diferença nenhuma, né, com respeito ao sexo, né? Então, é assim que eu entendo também o que elas estão dizendo aqui. Ahm, e elas falam aqui, temos nos deparado com um uso superficial da teoria para justificar comportamentos transfóbicos e uma defesa incabível da exclusão de pessoas trans dos movimentos feministas e movimentos de mulheres, né? É bem isso, né? Por isso que eu trouxe aqui o texto no começo, né, da Alam Tegush, isso aqui, 1791, né? Se passou muito tempo, né? Hoje, 2024, a gente não pode mais lidar com esses assuntos de uma forma superficial, né? Teorias antigas, ultrapassadas, né? Evolucionistas. Eh, a gente deveria saber melhor, mas infelizmente é uma luta que pouco avançou, né? E se avançou talvez em nível de lei, né? Na sociedade muitas vezes não acompanha essa mudança, não? Logo elas vão, eu vou pular esse próximo trecho aqui, que a gente já vai encerrando aqui, daqui a poucos minutos. Vou pular não. Vamos ler esse próximo parágrafo. Quem lê para nós? Posso ler? Eu posso. Por favor, Alda.
Nós, da Mundial, acreditamos que as possibilidades são melhores quando nos unimos, que nossas pautas podem sim coexistir, assim como devemos respeitar discussões históricas, onde lésbicas feministas estiveram sempre envolvidas, seja na produção teórica ou na atuação e militância política, geralmente implicadas umas às outras. Nós, lésbicas, estamos e estivemos nos movimentos feministas, criando resistência aos determinismos patriarcais e ampliando as possibilidades de vida para todas as mulheres, assim como estivemos e estamos presentes nas lutas contra a homofobia, combatendo o HIV, junto aos homens gays, incorporando discussões de raça e classe no interior das lutas feministas e criando para nós uma grande e diversa cultura sapatão. Muito obrigado. Eu vou aproveitar, vou te pedir para também ler esse próximo trecho aqui. A gente está aqui nos últimos parágrafos. Eu queria encerrar com esses últimos, porque me parece relevante que como elas encerram. Então, esses dois. Sim. Não se combate o essencialismo patriarcal com um suposto essencialismo feminista, do qual não é possível escapar, e no qual somos reduzidas a fêmeas humanas. A existência de pessoas trans precisa ser compreendida e celebrada por nós, lésbicas, como parte daquilo que é o imaginário de uma liberdade sexual e de gênero manifesta. Ressaltamos que todos estamos passíveis de reproduzir discursos opressores e a lesbofobia também se faz presente em todos os movimentos, dos quais fazemos parte. Estamos cientes e conscientes do apagamento constante que temos que combater em diversas linhas de frente. Nossa intenção é justamente ampliar nossas lutas e defender espaços seguros para todos. Pessoas trans não estão isentas de reproduzir lesbofobia, mas não podemos operar numa exclusão preventiva, nem Perdão. nem compactuar com posicionamentos equivocados e distante da realidade. Convidamos a todos que se identificam como lésbicas, Até aí. sapatões. Ah, tá. Obrigado. Esse aqui é só um convite para um evento no final, que já foi. Obrigado. Obrigada, Alda. Carla, você comentou aqui, você quer falar ou você quer, eu posso ler também, né? Ela escreveu aqui, se a questão para fazer parte das feministas necessitasse do sexo biológico fêmea, então os homens trans fariam parte. Consequentemente, sim, né? Mas, como dito aqui, existe um essencialismo feminista, né? Pode falar, Carla, por favor. Sim, isso aí foi uma vez uma pergunta que uma pessoa fez a mim, quando eu falei que era feminista radical, né? E aí eu não soube o que responder, né? E essa pessoa veio falando de Judith Butler, mas aí depois eu fui procurar mais a fundo, e nos últimos anos a Judith Butler tem falado muito sobre isso, para desfazer alguns mal entendidos, né? Do passado, inclusive mulheres que são assim, né? Trans-excludentes. E até, se a gente for olhar, desde a luta de Stonewall, as mulheres trans sofrem muito, muito. Eu lembro que tinha aquela Silvia Rivera que estava junto com a Marsha, né? Marsha Thompson, acho que é Thompson Johnson, que lutaram lá, que foram aquelas ativistas, né? Que mobilizaram o pessoal para fazer aquele quebra-quebra. Depois ela se desviou, né, desse ativismo por conta até de um discurso que aconteceu num evento também de Stonewall, eu acho que era no quarto, quinto ano depois, em que uma mulher lésbica, né, que também era uma ativista, mandou que as mulheres que eram trans, né, ali, né, chamava as drag, que elas calassem a boca, que elas saíssem dali, que elas não faziam parte, e ela tomou, foi lá com toda a força, pegou o microfone e fez um discurso muito conhecido chamado Poder Gay, que ela
conta, né, que elas são mulheres sim, e enfim, e todo o sofrimento dela, e não tem sido fácil para essas mulheres. Eu posso dizer que ali na universidade eu convivo diariamente e bem frequentemente com um grupo de pessoas que tem lésbicas, tem no meu grupo, né, bissexuais, homossexuais e mulher trans. E de todas essas pessoas, a mulher trans é a que mais passa trabalho ali na universidade, sabe? Principalmente porque ela é aquela que eles chamam, eu vou falar um termo que é bem pejorativo, tá? Não, ela é aquela que não é passável, porque aquela pessoa passável, né? Por exemplo, no caso da lésbica que é passável, você não consegue perceber a não ser que ela te fale. Agora, a que não é passável é a que eles chamam tipo caminhoneira, né? E aquela mulher trans que, enfim, que ainda não está, que está naquele processo, ou que mesmo não quer, né, mudar uma barba, não quer mudar, né, alguma coisa, essa pessoa, ela sofre muito, muito mesmo. É isso. Exato, porque existe um padrão, né? Como uma mulher precisa é, se parecer, não é? É, obrigado, Carla. É muito relevante que você está comentando, né? E achei interessante também que elas fazem um ponto assim, talvez óbvio, não, mas precisa ser falado, né? Então, ressaltamos que todos estamos passíveis de reproduzir discursos opressores, tá? Então, não basta, né, você fazer parte, vamos dizer, dessa comunidade, ou você se dizer gay ou lésbico, né? A chance de você não superar, né, ideias e discursos opressores, né, é, é real e é grande, né? E talvez encerrando, né, é por isso que a gente nos chama de quê? De feministas radicais, né? Não de radical porque a gente é muito extremo de como a gente se manifesta, né? Mas radical pela raiz da palavra, né? É a raiz, né? O problema a raiz do problema a gente entende como ser o patriarcado, não? O discurso opressor, como elas chamam aqui. Ehm, Gabriel? da minha parte é isso. Se alguém quiser comentar mais, por favor, aproveitem os últimos minutos. Eu só queria falar um minutinho, apesar que você já tirou o texto, mas que elas fazem um apelo interessante que é o chamado à união. Embora, mesmo dentro do grupo que elas fazem parte, exista uma, uma resistência, uma certa discriminação, esses discursos opressores, esses erros, elas fazem, estão ali ainda presente. O que elas querem é trazer essa, esse entendimento, né, de que esse não é o melhor caminho e que a luta é contra o mesmo problema, é contra o mesmo opressor, o patriarcado. Então, elas chamam para a união, e eu achei isso bem interessante, né, ao invés de brigarem por causas próprias, né, em separado, se unir, unir-se, não discriminar nenhum desses grupos, né? Eu achei isso interessante. Obrigado, Rose. Mais alguém quer falar? É bem verdade isso mesmo, né? Que ela chama para uma união de grupos. Considerando, eu acho que assim, considerando que todos sofrem as mesmas retaliações e todos têm os mesmos direitos. Então, quando ela fala que qualquer um de nós estamos predispostos a um discurso homofóbico, a um discurso intransigente, é justamente essa coisa, né, de a gente olhar o outro de uma forma diferente e não como um igual na questão do direito e na questão do, como disse o texto anterior, né, essa questão da descontinuidade com relação a gênero.
E, de fato, é muita coisa para a gente aprender e muita coisa para a gente abraçar. Há uma liberdade hoje, não é, das pessoas se assumirem homossexuais, mas é muito mais, eu acho que é muito mais uma coragem do que uma liberdade, porque hoje eles têm representatividade, mas não tem liberdade. É uma falsa liberdade, porque o número de opressão, o número de opressores é muito maior do que o número dos que abraçam. E, de fato, é preciso haver um cuidado muito grande para que a gente não cometa o mesmo erro, né? De se achar melhor, de se achar diferente, porque é diferente ou se acha diferente, e de a gente entrar no mesmo rol dos discursos homofóbicos. É bem. Até mesmo com as expressões. Eu estava lendo um livro essa semana, são falas inclusivas, e ele estava falando justamente sobre essa questão das nossas expressões, né? As expressões idiomáticas, como elas são excludentes, tanto na questão dos homossexuais, quanto na questão também do racismo. E é preciso a gente aprender todo dia. Obrigada. Obrigado, Alda. Gente, vamos encerrar aqui, tá? Talvez se vocês estiverem animados, não dá para continuar essa discussão também no chat, no WhatsApp. Eu, da minha parte, vou encerrar aqui com uma oração. Convido vocês a se ajoelharem comigo. E, em seguida, vou pedir só um segundo de atenção, que ainda quero comunicar um breve anúncio. E logo passo a palavra para a Renilde, tá bom? Deus, estamos aqui reunidos no começo desse sábado e queremos te agradecer porque ainda temos oportunidade e tempo para aprender e crescer em tempos que já deveríamos estar muito mais eh, avançados e preparados para eh, os essas causas que o mundo já luta e enfrenta há tantos milênios. Pedimos que possamos reconhecer a nossa necessidade e que possamos crescer a cada dia em humildade eh, e, e amor também uns com os outros. Assim, queremos te pedir a tua bênção para esse sábado que se iniciou e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.